pessoal, o meu nome é Luiz Carlos e gostaria de meditar um pouquinho com vocês na palavra do nosso Pai Celestial. Eu gostaria de ler com vocês no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, onde que diz assim: Amados, não criais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, nós sabemos, que existem muitas igrejas evangélicas, muitos pastores, pregadores da palavra de Deus. E as pessoas hoje estão sendo manipuladas na sua maneira de compreender as coisas. Porque eu já ouvi pessoas que dizem: ah, eu vou lá naquela igreja porque aquela igreja fala de Deus, então ela é de Deus. Então isso está na mente das pessoas, que todo aquele que fala de Deus, tudo aquilo que fala Jesus, tudo aquilo que prega a Bíblia é de Deus. Nisto não se engane. Jesus diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até a vós, vestidos de ovelha, mas, porém, por dentro são lobos devoradores. E agora, como entender quando é uma pregação, um pastor de Deus está pregando pelo Espírito da Justiça ou não? João ele deixa bem claro aqui para nós que não é para nós acreditar em todo o Espírito, mas é para fazer uma prova, é para provar se os Espíritos vêm de Deus. Todo aquele que confessa Jesus na carne, que veio em carne, é de Deus. E o que é confessar que Jesus veio em carne? É aquele que confessa Jesus dentro dele, na sua carne, na maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de andar, na maneira de se portar. Você conhece a árvore pelos frutos. Se ele traz o caráter de Cristo dentro dele, em toda a sua maneira, dentro da igreja ou fora da igreja, ele está confessando Jesus na sua própria carne. Este homem é de Deus. Se ele traz seus sermões não julgando as pessoas, não condenando as pessoas, mas se ele prega pelo amor e pela justiça de Deus, nisto conhecereis também que é o homem de Deus. Porque toda árvore que produz um bom fruto, de maneira alguma que vai dar um mau fruto. É impossível e uma árvore dar maus frutos e de repente dar bons frutos. Então, meus amados, todo aquele homem ou mulher que diz ser de Deus, ele traz as características de Jesus na sua carne. Ele confessa, ele é uma testemunha de Jesus Cristo. Ele é uma testemunha viva da verdade aqui na terra. Aonde quer que ele esteja, onde quer que ele vá, dentro da igreja ou fora da igreja, ele dá testemunho da verdade. Este é um homem ou uma mulher de Deus que confessa Jesus na sua carne. Agora, aquele que confessa que Jesus veio em espírito, ele só confessa em espírito.
só da boca para fora, mas não tem as características de Jesus na sua carne. Este é um falso profeta. Ele só prega por dinheiro. Ele só quer saber do teu dinheiro. Ele só quer saber de oba-oba, profecias, entregar bens materiais, entregar carro, causa na justiça. Ele está só confessando Jesus em espírito, mas não na carne. Porque todo homem de Deus, levantado nesses últimos dias pelo nosso Pai Celestial, ele não prega reino da terra, de maneira alguma. Ele não prega prata nem ouro, nada terreno, mas ele fala do reino de Deus. Ele clama por justiça, para que o reino de Deus seja manifestado em cada ser humano. Este é um verdadeiro homem de Deus. Ele entende que Jesus disse assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Este é um verdadeiro homem, mulher de Deus, compreende. Ele não faz as coisas precipitado. Ele não vai juntamente com a energia, com o fluxo do mundo. Ele não é levado pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio pensamento, sentimento que vem até ele. Mas ele coloca cada coisa no seu lugar e entende as inspirações quando vem sobre ele, quando é uma inspiração pela justiça ou quando é uma falsa inspiração. Este é um homem de Deus. E Jesus disse que é para nós se acautelar dos falsos profetas que já estão no nosso meio. Aqui João está dizendo, versículo 3, que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Então não é para você acreditar. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então não dê ouvido a essas pregações mentirosas. Não dê ouvido a esses pastores que só querem saber de encher-se a si mesmo, só pensam em si mesmo, pregam de amor, pregam de justiça, pregam de humildade, mas é só em espírito, não confessa dentro dele. Dentro dele ainda ele não deu à luz a verdade de Cristo. Ele não gerou Jesus dentro dele ainda. E Jesus disse assim, naquele dia, ai das grávidas, porque Jesus, quando ele veio na carne de uma mulher e gerou no ventre de uma mulher. E também todo aquele que entra no caminho da justiça e da verdade do Pai Celestial, ele fica simbolicamente grávido, o seu ventre, ele fica grávido de Jesus. Porém, ele tem que gerar o Filho de Deus dentro dele, dar à luz a verdade dentro dele. E o que está acontecendo é que muitas pessoas estão grávidas. Não geraram ele por completo dentro. Não confessam ele por completo. E a Bíblia diz assim, em Hebreus, no capítulo 5, deixa eu achar aqui para vocês meditar juntamente comigo. Hebreus, no capítulo 5 e 12. Porque já devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que eu vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus? E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado
na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Então veja a palavra do apóstolo Paulo. Já era para você ser mestre já. Ainda necessita que eu pregue ainda os primeiros rudimentos. Ele deixou escrito ali, em Coríntios capítulo 3, versículo 1, havendo entre vós contendas e dissensões, não sois porventuras carnais? Ele deixa escrito ainda em Coríntios, no capítulo 11, que é para nós pegar antes de participar do corpo de Cristo, da comunhão de Cristo, é para nós fazer uma análise dentro de nós. Examine seu homem a si mesmo e depois coma desse pão e beba desse cálice. Quer dizer, participe desse corpo. Examine-se primeiro, porque já há muitos que dormem e estão doentes, porque não discernem o corpo de Cristo e participam indignamente. E muitos dormem, muitos morrem, muitos estão doentes, por não entender, por não discernir o corpo de Cristo. Então veja, meus amados, que os falsos profetas não é unicamente um homem só, mas muitos já se têm feito os falsos profetas nessa terra. Então, eu quero deixar bem claro para você, jamais você acredite em alguém que diz ser filho de Deus, mesmo que faça milagre. A palavra de Cristo é bem clara, quando diz assim, ó, que a besta que seria levantado da terra, ela faria sinais e prodígios, e até fogo faria descer do céu, aos olhos daqueles que estão contemplando. Então hoje você vê milagre, você vê restauração física, mas o interior, como que está o interior desse pregador? Onde está o interior? Como está o interior deste crente que se diz ser filho de Deus? Então, meus amados, a palavra de Deus é cheia de mistério. O nome de Jesus não é que eu ore para alguém dizendo, ó, seja abençoado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, vá em paz em nome de Jesus. Isto é falso, esse dizer. O nome de Jesus é aquele que confessa o nome de Cristo, mas também traz as características de Cristo no seu interior. Este homem, os demônios, os anjos, os principados, potestades, têm medo deste homem, porque ele não só professa em espírito o nome de Jesus, mas ele confessa também no interior, porque ele traz todas as características de Cristo no seu interior, porque ele gerou o menino Jesus. Ele já não é mais menino no seu interior, ele agora é alguém maduro, que tem a plenitude de Cristo, dos ensinamentos e doutrina de Cristo no seu interior. Ele traz todas as características de Cristo. Então, pode analisar que existe uma falsa fé, um falso ensinamento, falsos cristãos, falsos pregadores no mundo afora. Se fosse apenas eu dizendo o nome de Jesus, seja curado, seja abençoado, então não precisaria ir à igreja. Então, quer dizer que todo mundo seria salvo. Entenda.
todo aquele que faz milagre, todo aquele que opera maravilhas, e isto é lícito que aconteça, porque já está registrado acerca da besta, dos milagres que ele iria fazer sobre a terra. Então não se deixe levar pelos milagres, porque nem todo aquele que faz milagre é filho de Deus, mas existem filhos de Satanás, semeado, espalhado para o mundo afora, escandalizando o Evangelho de Cristo, dando escândalo ao Evangelho de Cristo, fazendo meninice em cima de um altar, meninices, gritaria só, mas na verdade não são filhos de Deus, mas são filhos do inferno 2 vezes mais, como a Bíblia diz em Mateus capítulo 23, versículo 15, que eles percorrem o mar, percorrem a terra toda para fazer um presépio, e depois de ter feito, fazem 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. Então, meus amados, analise o que eu estou falando para você. Esta é religião pura e imaculada. É esta de Jesus aqui que ele fala. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então não seja enganada, não se deixe levar por doutrinas, apenas doutrinas no exterior, roupinha social, não ter, não poder assistir certos programas, não poder escutar certas músicas. Isto é uma doutrina de homens. Jesus repreendeu os fariseus. Ele disse assim, olha, Mateus, eu vou ler aqui para você, porque eu me lembro de poucas palavras, mas eu quero deixar bem claro esse vídeo e bem completo para vocês. Mateus 23, 23 e 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Então veja, amado ouvinte, coisa terrível está acontecendo na face da terra. Terrível. Existe ainda a maioria das pessoas fazendo como fariseu, se justificando só na carne, mas interior dele é como um sepulcro caiado, cheio de ossos podres. Como que é um sepulcro? Sepulcro, as pessoas deixam todo bonitinho por fora. Tem uns que colocam, revestem de ouro, flores, pintam todo ano, deixam todo formoso, todo bonito. Mas por dentro, o que tem dentro? Assim está também o interior
da maioria daqueles que se dizem cristão e se dizem adorar ao Pai verdadeiro, a um Deus celestial, mas na verdade seguem outra energia, seguem outro Deus, seguem o príncipe do mundo, fazendo injustiça com ele mesmo e com o próximo. Então, ouvinte, eu quero que você medite profundamente na palavra e não deixe se enganar. Mais uma vez eu digo, não se deixe se enganar, não se deixe ser se condenar dentro da sua mente, dentro do seu coração, porque você não segue essas doutrinas físicas, sendo que o importante é você se purificar no seu interior. Porque o reino de Cristo, eu quero dizer para você que não está fora, mas está dentro de cada um de nós. Basta nós entender e compreender e buscar dentro de nós o reino de Cristo. Porque a igreja não é quatro paredes, mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então, eu fico por aqui. Quero que vocês me desculpem as falhas portuguesas, algum erro que tem nesse vídeo, porque isso eu não prescrevi, eu não meditei o que eu ia falar. Tudo o que eu falei aqui foi pelo Espírito da Justiça. Não medito antes de ler uma palavra. E eu sei que isso vai servir para você. Fique na paz e no amor do nosso Pai Celestial.